Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui fechando o nosso ano após um longo e intensivo trabalho em uma metodologia tão linda e tão querida a nós. Tudo começa em casa. Momento Instituto Flamboyant. E para refletirmos um pouco, eu quis parar e pensar com vocês sobre a importância dos rituais. Um final de ano é cercado de festas, e nessas festas nos remetemos a toda a nossa ancestralidade, a tudo aquilo que os nossos pais, os nossos avós e bisavós foram aprendendo ao longo de tantos anos. E esses rituais que são passados de geração para geração são aqueles que formam e unem as famílias. Em alguns momentos, o dia específico de preparar uma árvore de Natal, a ajuda das crianças. Em algumas famílias, como na minha casa, por exemplo, a árvore não era uma árvore tradicional, talvez comprada. Eram galhos que eram enfeitados. Então, o movimento começava desde o momento onde nós saímos em um final de semana no carro dos meus pais para encontrar em locais ao redor de Goiânia, um galho seco que fosse representativo o suficiente. E todos palpitavam, 4 filhos, escolhendo aquele galho, aquele que ficaria melhor. E então, após escolher, porque tinha que ser algo que a natureza nos dava, a gente não podia cortar e retirar, machucando a natureza. Então, o dia que era escolhido era levado para casa. E aí vinha a votação. Nós iríamos pintar com spray dourado, prateado, branco, como ia ser. E isso enchia o nosso imaginário infantil. Então eu, como mais velha, depois da votação feita, era responsável por fazer os laços. Minha irmã era responsável por separar as bolas. Meus irmãos, os dois ficavam brigando entre eles para ver quem iam colocar as luzinhas. E nesse processo, todos nós estávamos imersos em uma atmosfera familiar, de encantamento. Então, no dia, a festa era sempre na minha casa, a família toda ia e era embaixo daquele galho todo enfeitado que todos levavam os presentes e colocavam. E sempre um tio se vestia de Papai Noel para, no momento específico, entregar os presentes às crianças. E hoje, como andam esses rituais? Como anda a possibilidade da união familiar em torno da expectativa que, para além do que a data nos sugere, o aniversário de Jesus, os movimentos ritualísticos nos trazem? Será que as famílias andam preocupadas em se unir para preparar esse momento? Para vivenciar esse momento? Uma paciente em meu consultório outro dia me disse, não quero trabalho. Achei um lugar onde eles locam árvores de Natal. E aí eles já levam a árvore e enfeitam e a gente não tem nem esse trabalho. E eu fiquei me perguntando, como seria para aquelas crianças de repente estar com a árvore pronta ali? Será que em algum momento os filhos dela participaram de algum ritual? Sequer de enfeitar a árvore? E sim, tinha outra questão. Nós escrevíamos inúmeras cartinhas a partir do momento onde colocava a árvore e colocávamos ali, pedindo os presentes. Lá dentro de nós sabíamos que quem vestia de Papai Noel era o nosso tio. Mas a gente também sabia que eram aquelas cartinhas para o Papai Noel que ia guiar os nossos pais para aqueles presentes que gostaríamos muito de ganhar. E sim, naquele tempo a gente ganhava presentes em 3 momentos específicos. No dia do nosso aniversário, no dia das crianças e no dia de Natal. E isso fazia com que aquele presente fosse tão especial, porque ele era muito desejado, ele era muito querido. Então, nessas 3 datas, quando recebíamos esses presentes, a gente tratava eles como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E exauríamos a nossa capacidade de, entre nós, brincarmos com eles, trocarmos, mas a gente morria de ciúmes. Eu e a minha irmã, cada uma pedia uma boneca diferente.
E às vezes a gente trocava, mas lembrando que aquela era a minha, a outra era a dela. E nesse processo, essas coisas tinham muito valor. Um valor talvez muito mais afetivo do que monetário. Hoje, nós damos os presentes para as nossas crianças por qualquer coisa que ela faça ou que ela queira, se tivermos condição. Será que esse momento desse presente de Natal é tão esperado assim? Ou será que esse presente terá tanto valor? Constantemente, quando entramos em alguma loja de brinquedo, eu particularmente costumo olhar e vejo uma mãe que vai comprar um presente para o aniversário do coleguinha. É muito comum assistir a criança deitada no chão dando uma birra estrondosa para também ganhar um presente. E muitas vezes, para se ver livre daquela birra, a mãe entrega e compra aquilo que a criança quer. Numa atitude que talvez seja mais fácil para a gente, pais, né? Sanar. Se eu tenho condições, qual o problema? Mas o problema é a incapacidade de desenvolvermos resiliência naquela criança. É o que faz perder a magia de momentos e situações especiais, de esperar ardentemente. Eu me lembro com carinho e saudade de uma época onde queríamos bicicletas, e a bicicleta era a Caloi. E a Caloi fez uma propaganda, um marketing muito bem feito, onde cada criança que queria a bicicleta antes do Natal escrevia bilhetinhos e colocava nos lugares mais inusitados para os pais encontrarem. Não esqueça a minha Caloi. E a minha irmã, ela acreditou que se ela escrevesse os bilhetinhos, independente se os bilhetes chegassem aos nossos pais, ela iria ganhar a bicicleta. E ela escreveu 30 bilhetes de uma única vez e colocou todos no bolso interno de um paletó do meu pai, que o meu pai sequer usava. Ou seja, meu pai não teve o alcance. A ideia da magia era tão grande que ela acreditava que pelo fato dela ter escrito 30 bilhetes e colocado, porque a propaganda sugeria vários lugares inusitados, mas eram para serem encontrados. E ela acreditava que o fato de escrever já faria com que a magia acontecesse. E no dia do Natal ela ficou muito frustrada porque a bicicleta não veio. E aí ela falou, mas eu escrevi os bilhetinhos. E o meu pai falou, mas eu não achei esses bilhetes. E ela, mas você não precisava achar, a propaganda dizia que era só escrever. Nesse imaginário infantil, a gente acreditava na beleza e no poder da magia. E hoje, as crianças sequer acreditam. O tédio é algo comum entre crianças, o que antes só fazia parte de um mundo adulto. Talvez muito pela perda desses rituais tão mágicos e encantadores que nós precisamos voltar a cultivar. Que nesses momentos de Natal, Ano Novo, dessas festas de final de ano que se aproximam, possamos repensar, para além do significado da data também, coisa muito importante, a magia dos rituais e talvez voltar não somente num ponto de saudosismo, mas num ponto de tentativa de equilibrar e de trazer maior encantamento em uma geração de crianças hipnotizadas por aparelhos de celular. Talvez consigamos mudar essa realidade a partir de histórias, contos de fadas, lendas, mitos, mas principalmente a vivência das tradições. Parar e pensar que tudo começa em casa nos faz relembrar e recordar o quão felizes éramos e a possibilidade de refazer essa magia, de trazer novamente a possibilidade de encanto, tirando nossos filhos os nossos filhos da frente das telas e colocando-os de frente a vivências especiais, integradas na família. Essa é uma grande e poderosa mágica que cabe a nós, pais, realizarmos. E eu digo, dá trabalho? Dá. Mas como diz Mário Sérgio Cortella, educar dá trabalho.
Se não estiver dando trabalho é porque não estamos educando. Então vamos pensar além e vamos trazer para os nossos filhos e incorporar na vivência deles rituais que sejam mágicos, que eles possam vivenciar com seus próprios filhos também. Recentemente uma série explodiu, todas as televisões, advinda do Amazon Prime, This Is Us, que conta a história de uma família, um pai e uma mãe e seus 3 filhos. Nasceram trigêmeos, um morreu e naquele mesmo dia o pai adotou um que havia sido abandonado. E entre flashbacks do passado dos pais, do filho adotivo, do passado das crianças e da idade atual, foi percebido a importância de cada ritual, de cada momento em família e de como isso determina o caráter, a força e a motivação de que crianças que passaram por isso possam se tornar enquanto adultos. Que nesse Natal, para além dos presentes escolhidos, possamos disseminar magia, possamos voltar com os rituais. Um grande abraço, um Feliz Natal, um ano novo também cheio de encantamentos e rituais e que possamos nos encontrar no ano que vem. Momento Instituto Flamboyant.